Saudações Vale Demolei, estamos aqui iniciando hoje mais uma edição do nosso projeto Papo 10, a segunda edição. A gente realizou a última, agora estamos realizando essa edição com o tio e irmão Vitor Regis, vice-presidente eleito da Associação Demolei Alumni Brasil, e ele vai estar se disponibilizando aqui conversando com a gente hoje sobre o tema a importância, o papel do Sênior Demolei como ex-aluno. Então, meu irmão, boa noite. Consegue me ouvir tranquilo aí? Boa noite, consigo sim. Bom, antes da gente do senhor apresentar o seu material, a gente quer conhecer um pouco o senhor. Como foi o primeiro contato, seu primeiro contato com a Ordem Demolei? Bem, primeiro agradecer pelo convite, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito bom sempre ter a oportunidade de falar sobre a Ordem Demolay, em especial sobre a Demolay Alumni. Então, espero que a gente tenha um bate-papo muito proveitoso. Agradecer esse espaço, né? E a todo mundo que está aqui participando e assistindo, podem ficar à vontade aí para conversar conosco também. Então, eu iniciei aos 14 anos, né? Daqui um mês eu completo 14 anos de iniciado. E meu primeiro contato foi basicamente mesmo quando eu fui iniciar. Eu tinha alguns colegas, conheci algumas pessoas no colégio que eram demolês, mas nunca tinha tido muito contato. Apesar do meu avô ser maçom aqui, ele não era da loja patrocinadora. Então, meu primeiro contato foi mesmo quando eu recebi o convite, que aí eu fui pesquisar, entender mais sobre o que é a Ordem Demolei. Você iniciou em qual capítulo? Aqui no capítulo Guanabiense, número 218, na oitava OFEX. Certo. Como a Ordem Demolei influenciou na formação, na sua formação enquanto jovem? O senhor iniciou há 14 anos atrás, faz um certo tempo, mas em que Ordem Demolei influenciou o senhor na formação, tanto profissional quanto pessoal? Eu digo sempre que em tudo da minha vida tem reflexo dos ensinamentos da Ordem Demolei, né? Durante a faculdade, durante a escola, eu sempre tive muita facilidade para apresentar os trabalhos, para também participar das dinâmicas em grupo. A gente aprende isso na Ordem Demolei, né? A lidar com pessoas diferentes, a estar trabalhando com diferentes ideias, e eu sempre tive muita facilidade mesmo. Na faculdade, o pessoal falava, não, eu vou fazer o trabalho escrito aqui, se apresenta. Geralmente o pessoal tem medo de apresentar, e eu preferia apresentar. Hoje eu trabalho como advogado, então eu até postei hoje no Instagram um Reels sobre uma manifestação oral que eu fiz em audiência, né? E eu vejo essa facilidade, vejo a facilidade também em entrar e sair dos lugares. Eu trabalho também na prefeitura aqui de Guanabi, então esse lado político é tudo oriundo ali do que a gente aprende na Ordem de Molay. Certo. Regis, no decorrer da vida Demolei, a gente conhece a Alumni ali. Mas quando foi que o senhor teve essa transição e que você conheceu, procurou saber mais a fundo e que se interessou mais por esse lado da Alumni, pelo papel do Sênior Demolei? Vamos lá, apesar de eu ter iniciado novo, com 14 anos, né, eu considero até que eu iniciei novo, eu fui desabrochar mesmo ali para a Ordem de Molay a partir dos meus 17, 18 anos, que eu comecei a ocupar cargos mais importantes, né? E eu fui ICC aqui do Priorado, do Sertão Baiano, com 20 anos. Então, foi meio que aquele tchau, né? Então, eu tive um baque maior, porque eu estava ali naquela correria de você ser liderança aos 21 anos, e eu entreguei o cargo no dia seguinte que eu completei 21 anos, né? Em fevereiro de 2018. Então, eu, eu tive essa dificuldade inicial ali para poder desacelerar, a gente se sente meio vazio no início, porque você está acostumado a ter muita gente, muito grupo ali,
de campanhas e tudo mais, o pessoal te procurando para tratar de coisas do priorado. E eu comecei a pesquisar mais sobre aluno depois que eu virei sênior mesmo, né? Foi mais após a maioridade, que a gente foi quando a aluna estava se desenvolvendo, que a gente foi fundar o colégio aqui em Guanabi, que aí eu pude também ser o presidente fundador do colégio, e eu comecei a estudar mais sobre aluno e trabalhar também pela causa. Certo. Regis, nesse momento a gente vai abrir espaço para você fazer a apresentação do material da ADAB, então pode ficar à vontade. Eu vou minimizar minha câmera para Pronto, poder a gravação pegar o material também, tá? pronto, vou espelhar aqui o slide. O slide está aparecendo aí? Sim. Pronto, perfeito, vamos lá. Então, como o PJ disse, nós combinamos aqui hoje um bate-papo sobre a importância do Sênior Demolei e o seu papel enquanto ex-aluno, né? Uma pergunta que eu recebo assim rotineiramente e aí, Regis, eu estou completando 21 anos, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso? O que é que eu não posso? Qual o meu papel como Sênior Demolei? E eu sempre digo a todo irmão que me procura que o primeiro passo é se regularizar, né? Por mais que possa parecer um papo institucional de quem está na diretoria da Aluno do Brasil, não é. Porque o sênior, enquanto ele está regular, ele não está contribuindo em praticamente nada para a ordem de Demolei. Porque ele não vai poder frequentar as atividades, que hoje só pode frequentar as atividades quem é sênior Demolei regular, ou seja, quem se regularizou junto à Aluno de Brasil, que hoje nossa regularização é única entre o Supremo Conselho e a Aluno de Brasil. Ele não vai poder fazer parte de colégio, então ele não vai trabalhar institucionalmente ali, ele vai ser só um sênior demolei solto, né? Ele pode até ir nas reuniões, caso o capítulo permita, o que é infração, inclusive, mas ele não vai ajudar. E ele também não vai estar contribuindo para os projetos que são mantidos pela Alumni Brasil. O projeto Meu Primeiro Ritual, o Priorado 0800, Meu Primeiro Ritual do Grau Iniciático e do Grau de Nobre Cavaleiro, o Priorado 0800, os projetos de filantropia que são patrocinados. De vez em quando nós patrocinamos taxas de iniciação, de elevação, de investidura na ordem de cavalaria, entre vários outros projetos, premiações que o Gabinete Nacional nos pede para que a gente possa patrocinar os projetos do GN, né? Entre outros. Então, o sênior que não se regulariza, ele não está fazendo o mínimo do papel dele enquanto sênior demolei. E o segundo passo é acalmar, respirar fundo, entender a mudança no cenário, ver que ele não é mais ali o protagonista daquele filme, né, que a gente tem na Ordem Demolei. Os protagonistas são os Demoleis ativos, ele passa a ser um coadjuvante, ele vai estar sentado ali no leste, ao lado ali do mestre conselheiro, ficar mais quietinho, assistindo, participar quando ele for convidado a participar de algum debate, de algum projeto. Então, de início, o sênior tem que ter isso em mente, né? O que é a Associação de Mulher Alumni? Ela, ela vem de um costume dos Estados Unidos, foi criada lá também, né, a Demolay Alumni, que lá os ex-alunos de universidades, de escolas, de colégios, eles se organizam em organizações, em grupos, para que eles possam manter os laços vivos, eles possam estar participando e reencontrando os ex-colegas da época em que eles faziam parte daquela escola, daquela faculdade. E aí eles fazem festas, encontros, ações
de ações sociais em geral. A alumni ela vem do latim, que significa ex-aluno. Então, como na Ordem de Molay nós dizemos sempre que é uma escola de líderes, nós somos ex-alunos da Ordem de Molay, né? Quando nós passamos a ser sênior de Molays, ou seja, nós temos 21 anos ou mais. Trazer um pouco do contexto histórico aqui da criação da Alumni para vocês. Ela foi criada lá em Kansas City também, no, na cidade do capítulo mãe, e naquela época não eram chamados de colégio alumni ainda, então era chamado ainda de capítulo alumni, e o primeiro foi o capítulo alumni Kansas City, foi em 16 de julho de 1927, por curiosidade, é o mesmo dia que eu iniciei na Ordem de Molay, 16 de julho, e aí, na época, Frank Sherman solicitou que cada capítulo fundasse um capítulo alumni. Louis Loy foi nomeado o primeiro presidente interino. E aí, qualquer membro que tivesse um certificado de maioridade do Grande Conselho, ele poderia pedir o ingresso dele, a filiação ao capítulo alumni local, né? Tem uma frase aqui do Haided que diz bem o que Dead Land esperava com a criação da Alumni. O propósito da Demolei Alumni é manter intactas as amizades originadas pela antiga associação, a Ordem Demolei, ajudar e promover paz e harmonia. Então, o que ele queria era basicamente manter o Sênior Demolei vinculado à nossa ordem e que ele pudesse estar ajudando e trazendo ali paz e harmonia entre os irmãos. No Brasil, a gente comemora hoje o Dia do Sênior Demolei, Dia Nacional do Sênior Demolei, que é em alusão à fundação do primeiro colégio aluno aqui no Brasil. Foi em Juiz de Fora, em 1995. Então, hoje a gente completa 30 anos de fundação aí do primeiro colégio aluno no Brasil. A Alumni Nacional, ela foi apresentada no Congresso Nacional em junho de 1999 e aí depois foi ratificada pelo Supremo Conselho, né, que é a nossa associação Demolei Alumni Brasil. Nós atuamos em duas frentes, enquanto sêniores demolês, que a gente pode estar trabalhando aí com ações voluntárias ou com a viabilização dos trabalhos da Ordem Demolei. As ações voluntárias, elas são visando ali com que o sênior demolei possa ser útil à sociedade, né? Assim como nós aprendemos nos capítulos a fazer filantropias, a fazer ações sociais, os sêniores também são incentivados a continuarem fazendo isso enquanto sêniores demolês avulsos ou enquanto colégio alumni, né? Claro que a gente sempre incentiva que tenha a participação do capítulo junto, até para que os demolês ativos possam ver os sêniores participando e atuando enquanto sêniores demolês e continuarem a fazer isso quando chegar a vez deles e viabilizando os trabalhos da Ordem Demolei, que são alguns projetos que a gente tem que visam essa viabilização, como doar rituais, doar taxas de iniciação, de elevação, de investidura na cavalaria, para que a Ordem Demolei possa continuar a funcionar. Eu digo sempre que o Sênior Demolei, ele tem que buscar tornar a vida do Demolei ativo mais fácil, menos difícil do que foi a vida dele, né? A trajetória dele. A gente tem que sempre tentar trazer essa contribuição para que os meninos possam ter uma trajetória de paz e harmonia realmente, né? Trazer um pouco aqui da nossa parte burocrática para vocês entenderem como funciona. Nós temos a estrutura parecida com a da Ordem Demolei enquanto Supremo Conselho, né? O Colégio Alumni, ele equivale a um capítulo Demolei, ou seja, ele é a célula básica ali do, da Alumni na cidade. Aí cada capítulo só pode ter um colégio Alumni vinculado a ela, mas um colégio ele pode até atender a mais de um capítulo, né? Digamos que tem uma oficialaria aqui que um capítulo é novo, igual aqui na oitava, que Carinhanha é um capítulo novo. Ainda não tem número suficiente de sêniores demolês para fundar um colégio. Então, um colégio de Guanambi, que é o capítulo mais próximo deles, pode abrigar a, a, os sêniores demolês de Carinhanha até que lá seja fundado um colégio.
né? Aí a alumni estadual, ela é igual ao grande conselho, ela gere a nível estadual ali os colégios e os sêniores demolês daquela jurisdição, e a alumni Brasil está pareada com o Supremo Conselho, que ela gere a nível nacional todos os sêniores demolês, colégios e associações alumni estaduais. Okay. Aqui, nossa estrutura de cargos, né? Nós temos a previsão de 8 cargos na Alumni, e essa estrutura ela é igual para todos as organizações que eu falei aqui, Colégio Alumni, Alumni Estadual e Alumni Brasil, né? Presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário-geral adjunto, tesoureiro, tesoureiro adjunto, secretário de assistência social e de assistência social adjunto. Tem alguns asterísticos aqui, porque esses 8 cargos só são obrigatórios no âmbito da Alumni Brasil. Caso a associação estadual queira prever em seu estatuto que somente que não eles não tenham todos esses cargos, ela pode deliberar que a diretoria será composta por presidente, vice-presidente, secretário-geral, tesoureiro e assistência social. Ou seja, presidente e vice e os titulares de cada pasta. Já se eu quiser fundar um colégio alumni ou eleger uma nova diretoria, eu posso eleger essa diretoria somente com 3 diretores, que seriam o presidente, o secretário-geral e o tesoureiro, ou seja, alguém para liderar, alguém para cuidar dos registros de secretaria e alguém para comandar as finanças, né? Então, isso é muito tranquilo, está no nosso regulamento geral também, no nosso estatuto, no nosso guia de fundação de colégio alumni também fala sobre isso. E qualquer dúvida, vocês podem falar comigo depois. Aí vem uma pergunta muito boa, que é meio parecida com aquela do início, virei sênior e agora, mas que também traz algumas diferenças, né? Que é como ser um sênior demolei exemplar. Como eu falei lá no início, acho que o sênior realmente tem que entender o momento, ver que ele deixou de ser protagonista e passar a trabalhar mais nos bastidores, para estar dando suporte ali para os meninos, para o capítulo. Ele tem que atuar também como um elo, se ele ainda não estiver como sênior demolei no conselho consultivo, ele tem que trabalhar como um elo para facilitar ali a comunicação entre os demolês ativos e os maçons da loja ou das lojas patrocinadoras. A gente sabe que a diferença de idade traz algumas dificuldades de comunicação, então esse sênior demolei pode auxiliar nesse meio de campo também entre os meninos e os tios, os irmãos maçons, né? Aí ele pode também estar trazendo para o capítulo a experiência dele enquanto profissional, igual eu já tive a oportunidade aqui em Guanambi de conversar com os meninos sobre como é a vida acadêmica, né? Como é fazer uma faculdade, como é a atuação de um advogado, como é a atuação de um servidor público. Então, a gente traz esse incentivo, né? Até para que a gente possa dar uma ideia para os meninos do que eles querem na carreira deles lá na frente. Rafael, que está aqui, ele já conversou também no capítulo sobre a questão da medicina. A gente até dividiu uma palestra sobre essa questão da vida profissional e da vida acadêmica. E ele pode ajudar na parte financeira. Nós sabemos que muitos sêniores demolês alcançam ali uma estabilidade, até uma vida financeira tranquila. Então, ele pode estar ajudando a patrocinar projetos, a patrocinar materiais para o capítulo que sejam necessários, pode patrocinar ingresso de membros que não têm condições de arcar com as taxas, com as roupas, né? É algo que o sênior demolei pode estar auxiliando. Agora, eu digo que a maior ajuda que um sênior demolei pode dar à ordem demolei é quando ele inicia na maçonaria, porque quando ele passa a ser maçom, ele passa a ter acesso a um horizonte imenso de irmãos que também podem ajudar a ordem demolei. Então, você chega para um irmão da sua loja e fala assim: ô, meu irmão, estou indo lá na reunião do demolei nesse sábado, vamos comigo? E aí você chama mais um, chama mais um, ó, vai ter iniciação, é uma cerimônia muito bacana, o que você acha? E aí você começa a influenciar outras pessoas, outros maçons, a estarem junto e a também auxiliarem nos trabalhos da Ordem de Molay, né? E aí o sênior pode atuar.
mesmo que ele não trabalhe mais ritualisticamente no capítulo, ele tem as esferas de atuação em que ele pode ocupar cargos, né? Colégio Alumni, a Associação Alumni Estadual, o Conselho Consultivo do capítulo ou do priorado, o Grande Conselho, a Alumni Brasil e o Supremo Conselho. Então, os 21 anos não representam o fim da vida do Demolay, ele ainda pode continuar trabalhando, contribuindo, inclusive assumindo cargos, caso seja o desejo dele. Eu gosto de trazer esses 3 verbos aqui sobre o papel do Sênior Demolay, que é o tema-chave da nossa conversa aqui hoje, né? E apesar deles serem muito parecidos, quando você para pensar na parte prática, eles separados têm uma importância imensa, né? Que são orientar, auxiliar e aconselhar. Mas, Regis, como assim? Vamos lá. O Sênior Demolay, ele tem o papel de estar orientando os meninos, né? Não interferir. Né? Aquele sênior que vai para o capítulo para dizer, na minha época, no meu tempo, era assim, assim, assado e funcionava. Só que aí você vai ver, o cara foi Demolay ativo há 20 anos atrás. Então a realidade é outra, a sociedade é outra, a ordem Demolay é outra de lá para cá. Então, a orientação é no sentido de que, digamos que o capítulo esteja planejando fazer uma feijoada. Aí os meninos vão lá, apresentam o projeto, falam como que eles querem fazer, quanto vai custar. E aí, digamos que os meninos querem cobrar R$ 20 em um bilhete, que claramente não vai fazer com que o projeto se pague, com que a atividade se pague e dê lucro. O sênior pode chegar e falar, olha, pessoal, uma feijoada na rua para a gente comer custa R$ 50 para 2 pessoas. Então, por que a gente não cobra aqui R$ 40 no bilhete? Por que a gente ao invés de cobrar um bilhete individual, não coloca já para 2 pessoas? Sabe, esse tipo de orientação que vai fazer com que a experiência que ele teve enquanto organizador de outras feijoadas, enquanto ele era demoliativo, ou a experiência da vida profana dele, possa contribuir nos projetos dos meninos. Auxiliar. Aí, seguindo na mesma feijoada que o capítulo está planejando, os meninos precisam ir fazer a feira para comprar os materiais da feijoada, feijão, carne, enfim, tempero. Só que eles não têm carro. Aí o sênior Demolay, por muitas vezes ele já tem um veículo, tem um carro, tem uma moto, pode auxiliar, ou ele tem um contato ali com a mãe do clube de mães, quando ele já é maçom, ele pode pedir a um maçom da loja dele para auxiliar nessa tarefa. Então, ele vai auxiliar na execução das atividades. Mesma coisa é uma filantropia. Já teve vezes de eu ver capítulos que deixaram de entregar os materiais na filantropia porque não tinha ninguém com carro para levar os materiais até o local que seria feita a doação. Então, é um auxílio muito importante, né? Na parte instrumental mesmo ali da realização das atividades, coisas que só um adulto consegue auxiliar, né? E aconselhar. O Sênior Demolay, ele, em tese, já viveu mais do que o Demolay ativo, né? Ele já está ali com 21 anos ou mais, ele já é um adulto, e a gente sabe que cada vez mais os jovens têm dificuldade de tratar certos assuntos dentro de casa, de ter essa liberdade de dialogar com os pais. Então, o sênior ele também tem o dever de fazer o papel do irmão mais velho. Ele tem que estar ali para ouvir os anseios dos meninos, até assuntos fora de ordem, assuntos profanos mesmo, né? Questão ali de namoro, de sexualidade, de dificuldade com estudo, de dúvidas para qual curso que o jovem vai querer cursar, né? Ingresso no mercado de trabalho, problemas de relação com amizades, enfim, qualquer assunto que o jovem possa precisar ter uma conversa com alguém mais velho que vai auxiliá-lo nessa caminhada. Então, assim, eu gosto sempre de ter esses 3 verbos como o norte do, da participação do sênior Demolay, porque se o sênior seguir essas três ações, ele não vai ter problema nenhum.
E outro ponto importante para o Sênior Demolei é estudar. Né? Assim como qualquer coisa que nós nos expomos a fazer em nossa vida, o Sênior Demolei não é diferente, então ele tem que estudar sobre a alumni, estudar, participar de conversas igual essa aqui que nós estamos tendo, para entender sobre como que ele pode ser útil, como que ele pode auxiliar. E aí nós temos alguns materiais de apoio, né, tanto para os sêniores demolês quanto para demolês ativos também. Nós temos aí a cartilha sobre como fundar um colégio alumni, lá tem o passo a passo explicadinho, tem até link lá já para você clicar e começar a fazer sua ata de fundação. Nós temos o modelo de ata de fundação e eleição do colégio alumni, a minuta para a elaboração de projeto de assistência social. Isso aqui é muito importante para vocês enquanto demolês ativos, porque quando você escreve sobre o que você quer fazer, você visualiza muito melhor, você identifica possíveis erros, possíveis falhas, brechas naquele planejamento. Então, nós temos uma minuta lá de projeto social, tanto para que vocês possam nos pedir patrocínio para os projetos, quanto para que vocês possam escrever mesmo, se vocês quiserem fazer um projeto. Então, é muito importante. Depois nós temos aqui um modelo de relatório de projeto de assistência social, para que você possa apresentar para o seu capítulo os resultados, os números daquele projeto, como que aquela atividade rendeu ou não rendeu, né? Nós temos aí um guia de eleições para colégios, que as eleições dos colégios hoje podem ser realizadas pelo SISDM. Nós temos essa funcionalidade lá para facilitar. Nós sabemos que muitos sêniores vão morar fora, então tem essa facilidade para que os irmãos de fora possam votar. O manual do Colégio Alumni, que nós estamos atualizando, e o do Sênior Demolei também, provavelmente até o fim do ano, saem as novas versões desses manuais, mas esses materiais disponíveis já são muito bons para que vocês possam estudar um pouco sobre a Alumni, estudar sobre o Sênior Demolei, a atuação e a atuação do colégio. Esses materiais estão disponíveis no SysDM, na aba Downloads, Alumni Brasil, tá bom? Se eu não me engano, outros, ou guias e manuais. Aí vocês podem consultar lá ou até mandar para os sêniores demolei seus capítulos consultarem. Aqui foi só uma rápida apresentação que eu preparei para vocês, um resumo mesmo ali, para explicar um pouco sobre a história, sobre a atuação do sênior, sobre a nossa estrutura, né? Caso vocês queiram conversar mais sobre a alumni, a gente pode agendar depois outras conversas mais aprofundadas, mas como o foco hoje era a atuação do sênior Demolei e o papel dele como ex-aluno, eu foquei nessa parte e vou devolver agora para PJ para que ele possa continuar. Deixa eu só parar de espelhar aqui. Excelente, excelente material. Abordou até alguns tópicos que eu tinha planejado para perguntar, mas tinha um ponto específico, dois pontos na verdade que eu queria perguntar para você. Como que funciona para poder o capítulo, a liderança do capítulo aqui, por exemplo, fazer um projeto em parceria com a ADAB? Como você mencionou lá a minuta, você podia discorrer um pouco mais sobre isso? Para, no caso, pedir o apoio de patrocínio para a filantropia? Sim. Pronto. Nós temos até uma circular, que está nos downloads lá também, que explica esse procedimento, mas assim, vocês vão, em resumo, baixar aquele modelo de projeto, e aí vão fazer lá uma introdução, um resumo, falar, montar o orçamento, tudo que vocês pretendem fazer no projeto, e aí vão encaminhar para a gente via ticket, a nossa diretoria, em parceria com a Comissão de Ações Sociais, vai deliberar. Até hoje, já tenho aí, vou fazer de aluno no Brasil, não vi nenhum projeto ser negado. A gente ajuda, nem que seja com 300, 400, 500 reais, mas a gente sempre patrocina. E aí vocês enviam, depois a gente aprova, fala qual o valor que foi aprovado, e vocês enviam um recibo para atestar que receberam
aquele valor. E aí nosso tesoureiro vai fazer o Pix para vocês. É bem, bem tranquilo mesmo, assim. Maravilha. Eu falo assim porque é uma ação que a Alumni realiza e que não é de conhecimento, não é amplo conhecimento, olha, do pessoal aí Soltando foguete aqui. essa ação da Alumni. Pessoal, nesse momento aqui a gente pode estar abrindo para perguntas. Algum irmão ou algum sênior Demolay queira fazer um comentário sobre o que foi dito aqui pelo irmão Vitor Regis ou fazer alguma pergunta também. Fica esse momento aberto aí. Pode só levantar a mão, abre o microfone, fala seu nome, de onde você é e faz seu comentário ou a sua pergunta. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tá dando de escutar direitinho aí? Meu irmão Victor, eu queria primeiramente vou me apresentar, eu sou o Jó, eu sou o vice-presidente da DAE de Goiás, maçom também. Eu queria te dar os parabéns pela palestra aí, foi muito produtivo aí. Foi de suma importância para nós, né? Tendo conhecimento, né, do que é a vida do sênior, a vida do Demolay, após ele virar um sênior, né? Que tipo, é um baque, é um choque de realidade que chega, né? Você conseguiu explanar isso aí muito bem pra nós, né? Parabéns, meu irmão. Obrigadão. Oh, muito obrigado, meu irmão. Está aí recentemente instalado, enquanto vice-presidente lá da Alumni Goiás, está aqui prestigiando. Muito obrigado mesmo pela presença, pelas palavras. Precisamos a gente estar aqui na ordem, né? Saudar aqui também nosso irmão Saulo, lá diretamente do Amapá. Foi eleito secretário de Assistência Social da nossa chapa também. Então seja bem-vindo, meu irmão. Maravilha. Doutor Pessoa. E aí, meus queridos, boa noite. Fazer uma contribuição rápida aí, né? Parabenizar a Reis pela apresentação. Realmente, a questão de orientar, auxiliar, aconselhar tem que ser nosso principal foco. E lembrar sempre, né? O colégio, eu sempre gosto de falar isso. O colégio é como se fosse a comissão técnica de um time. Os meninos, demolês ativos, estão lá no campo brilhando. Mas por trás, com a comissão técnica forte, o capítulo tem tudo a se desenvolver muito mais, né? Um colégio bom é um colégio que dá frutos ao capítulo. Um alume estadual, um alume nacional boa, é um colégio que faz, que é um colégio, é uma instituição, uma associação que entrega benefício para o demolé ativo, principalmente, além do associado, né? E outra coisa para complementar aí o que Regis trouxe, né? Além do auxílio que tanto a DAB fornece, os capítulos também podem solicitar para a DAI. Lembrando que existe a Alumni Bahia aqui, né? Tratando-se, no caso, aqui da atividade da décima hostelaria. Vocês, além de poder solicitar para a DAB, vocês também podem solicitar para a Alumni Bahia por meio da Secretaria de Assistência Social, né? Bem como para questões, né, até mesmo envolvendo saúde, certo? Então, lembre-se disso, né? Uma das principais frentes que a Alumni, tanto estadual como nacional, tem, como principal também o colégio, né? Tem que ter a questão social. Então, obviamente que sempre iremos apoiar, principalmente ações sociais que vocês desenvolverem. Então, lembre-se também de contar com a Alumni estadual. Vocês podendo Lembre-se de usar, né, a Associação de Sêniores Demolês a favor de vocês, que é nosso trabalho, nossas arrecadações são todos em fruto do demolê ativo, do capítulo e da sociedade. Maravilha. Muito Ô, obrigado. Rafa, queria até trazer um ponto aqui, que apesar de nós termos previsão de verba para a representação, nós, todo ano, a gente devolve verba da rúbrica de representação, né, para o Caixa. Ano passado mesmo, nós só utilizamos para participar do Congresso Nacional e do ELOD, só de congressos nacionais mesmo, né, e do ENAC, congressos que demandam ali a participação da Alumni Brasil. Para eventos estaduais, a gente sempre vai do próprio bolso. Então, porque nosso foco é estar investindo em projetos, em patrocínio de filantropias e projetos que vão dar um retorno para a Ordem Demolei mesmo, né? Sensacional. Rafael ainda quer fazer algum comentário?
para concluir? Tá com a mão levantada ainda? Bom, então, meu irmão ou tio Pedro. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui nesse momento. Tio não, só irmão Seu ainda. irmão. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Figueiredo. Eu sou aqui do recém-instalado, graças a Deus, capítulo Valença, número 456, aqui da 12ª Pastelaria. E eu atualmente estou como presidente da Alumni Bahia. E eu não podia deixar de vir aqui para prestigiar esse momento, o Dia do Senhor de Molay, Dia Nacional do Senhor de Molay, dia 17 de junho. É um momento especial para a gente estar falando sobre o Senhor de Molay, e ninguém melhor para falar sobre o Senhor de Molay do que Regis, que é aí a nossa maior referência, eu diria até estadual e nacional, pelo menos aqui da Bahia, de Alumni Brasil, né? Então, foi uma palestra, um momento muito esclarecedor. Eu vejo que nós estamos muito alinhados no que o Senhor de Molay pensa, no que o Senhor de Molay tem que fazer. Vocês fizeram várias analogias aí. Eu queria permitir fazer mais uma. É como se a gente pensasse na Ordem Demolay como uma peça, como o Regis falou, em que os Demolês eles estão sob o holofote, né? O holofote central, as luzes estão todas sobre eles, está todo mundo assistindo. Mas o Sênior, ele sempre está lá no bastidor, vendo se está todo mundo decorando falas, se todo mundo está com os uniformes certos, se está todo mundo bem preparado. É um trabalho de bastidor que às vezes não é feito, mas que sem, ou que não é visto no caso, mas que sem ele a peça às vezes não acontece, né? Então, assim, é muito esse trabalho de irmão mais velho mesmo. Eu acho que tudo que a Regis falou pode ser resumido na figura do irmão mais velho. É você que vai orientar, que vai dizer, que vai dar conselho, mas lembrando, né, que assim, a gente pensa na maioridade, meu Deus, quando eu for demolei, senhor demolei, eu não vou pegar mais cargo e tal, mas é uma passagem da vida, né? O Frank Sherman Land, ele explicitou muito a passagem de um dia de trabalho nos nossos rituais. Então, há um dia, um momento da vida em que você tem que crescer e aquelas ações mais intensas da Ordem Molay não são mais direcionadas a você. Você já aprendeu o que você tinha que aprender. Agora é deixar que os outros o façam. Então, vai muito também é um trabalho até, vamos dizer assim, serve muito para o sênior, ele saber se conter também. Dizer, peraí, aqui é onde eu vou, mas eu só posso ir até aqui. Aqui é como você criar um filho, assim. Você vai dizer, aqui eu ajudo, mas daqui para frente ele tem que fazer o trabalho dele sozinho, né? Então, assim, só agradecer, foi realmente um momento muito bacana e um momento verdadeiro, realmente, Regis, você foi na essência do que é ser um senhor de Molay. Parabéns, você explicou muito bem. E dizer, mais uma vez reforçando aí o comentário do nosso irmão Pessoa aí, nosso brilhante secretário de Assistência Social da Alumni Bahia, dizer que o Caixa da Alumni Bahia também tem nossas finanças voltadas para assistência social. Então, caso algum capítulo aí eu vi que a galera ficou com dúvida de como pedir os patrocínios para os projetos, vocês podem estar procurando a gente da Alumni Bahia, que a gente pode estar fazendo essa mediação para vocês conseguirem explicar como é que vocês conseguem os fundos da AW e os nossos fundos também da DAI para a gente estar patrocinando os eventos. Ano passado, por exemplo, a gente fez a doação de o valor de 10 cerimônias de investidura para uma investidura estadual do EBOC. Então, assim, foi uma coisa muito bacana, nosso encontro baiano de ordem de cavalaria. Então, assim, eu acredito que, como foi muito frisado aí, o Senhor de Molay, bom é o Senhor de Molay que facilita a vida, né, do ativo, que devolve para a ordem tudo que ela ofereceu a ele. Então, a gente devolve principalmente em questão financeira, sim, mas devolve com a nossa presença. Então, muito obrigado a todos. Contem sempre com a Alumni Bahia e também com a Alumni Brasil aí, que vamos trabalhar sempre unidos aí nessa próxima gestão aí que está para se iniciar. Valeu, galera. Muito obrigado e feliz dia do Senhor aí para todo mundo. Feliz dia do Sênior. Muito obrigado, meu irmão Pedro. Meu tio ou irmão Saulo, por favor. Boa noite, meus irmãos. Desculpa o atraso para chegar aqui com vocês, mas saí do trabalho há pouco, ainda estou na rua ainda indo para casa, mas não podia deixar de passar aqui para dar um alô para vocês.
não pude assistir essa brilhante palestra, que acredito que foi nosso irmão Vitor, mas falar para vocês, me apresentar um pouquinho. Eu sou o Saulo, aqui do Amapá, estou compondo essa nova diretoria executiva da Alumni Brasil, que vai assumir agora em julho, e já deixar uns recadinhos, né, que a gente vai trazer muita novidade. Com certeza o Vitor já deve ter passado a vocês, e uma delas a gente vai tentar melhorar esse processo de solicitação desses recursos para a nossa instituição. Então a gente vai tornar isso mais visual, vamos divulgar muito mais e fazer com que esse recurso ele chegue à nossa ponta, que é quem mais precisa, que são os nossos demolês ativos. Isso a gente vai tornar isso muito bem difundido na gestão, né? A nossa meta é que até pelo menos o próximo CENOD do ano que vem a gente tenha todos os estados, pelo menos, já com recursos ativados da Alumni Brasil para fazer filantropias e atividades sociais. Então a gente vai ter muita coisa a entregar e a mostrar a vocês, e a gente quer contar sempre com o apoio de todo mundo. Muito obrigado, meus irmãos. Um abração. Valeu, Saulinho, obrigado. Inclusive, pegando o gancho aqui, é uma promessa do nosso presidente, Betão. Ele diz que ele quer que todos os estados sejam contemplados durante a nossa gestão com verbas, com projetos, com alguma coisa da Alumni Brasil. Então, é uma promessa dele de candidatura e que com certeza a gente vai fazer acontecer durante esse próximo biênio aí. Muito obrigado, meu irmão Saulo. Mais algum irmão ou tio aqui deseja fazer o uso da palavra, fazer um comentário ou alguma pergunta? Bom, então, Regis, para a gente poder finalizar, eu só tenho mais duas perguntas para fazer para você. Como as lideranças podem trabalhar melhor o vínculo com os sêniores? Essa é uma boa pergunta mesmo, porque eu vejo que muita liderança não sabe aproveitar da melhor forma o sênior Demolay que ele tem ao redor dele, né? A gente sabe que o sênior Demolay ele está desobrigado de participar das atividades, de comparecer, como a nossa cerimônia de maioridade diz. Entretanto, a ajuda dele, desde que seja da forma como nós conversamos aqui mais cedo, ela é muito bem-vinda. E uma liderança inteligente, uma liderança consagrada, se ela conseguir puxar, quanto mais ajuda, na verdade, enquanto você estiver na sua gestão, melhor, né? Mas se você conseguir puxar a experiência de quem já passou por esses cargos, de quem já trabalhou muito pela Ordem Demolay, para perto, você só tem a ganhar, porque você vai agregar ali conselhos, né? Você pode conversar ali com as ex-lideranças, conselhos Demolays, sobre as dificuldades que eles tiveram durante as gestões deles, sobre o que eles fizeram que deu certo, né? Porque muitas vezes a gente sabe que a Ordem Demolay se renova rápido, então um garoto, às vezes, ele tem aqui 16 anos, ele está assumindo o cargo de mestre conselheiro, ele não vê um cara que foi mestre conselheiro há 2, 3 anos atrás, provavelmente. Então, se ele tivesse inteligência de agregar, de trazer para perto, de falar assim, meu irmão, eu queria a sua ajuda aqui para montar um material, você pode me ajudar? Queria a sua ajuda aqui para conseguir um contato de uma escola para a gente fazer uma parceria para um aulão, para o Enem. Queria a sua ajuda para a gente... você trabalha na prefeitura, a gente queria fazer uma feijoada e queria botar uma banda. Será que a prefeitura consegue patrocinar uma banda para a gente colocar para tocar na feijoada, sabe? Esse tipo de coisa. E também assuntos da ordem, sobre CNE, o que você fez de tal atividade aqui na CNE, digamos que um irmão conseguiu deixar o capítulo bem colocado na CRN, na CRE, durante a gestão dele. Você pode conversar também sobre como que ele fez, né? Ou às vezes você sabe que teve algum problema entre capítulo e conselho consultivo e loja, ou Betel, enfim, entre alguém, problemas entre alguém durante a gestão daquela pessoa, você pode perguntar para ele, o que foi que aconteceu, me conta e tal, para a gente poder evitar. Então, é algo que eu digo também que está intrínseco ali na atuação da liderança, é saber agregar o máximo possível de pessoas que podem agregar ao seu trabalho, facilitar e também
enriquecer, né, o seu trabalho enquanto líder ali daquela organização, seja ela capítulo, priorado, oficialaria, estado, enfim. Excelente, excelente. Bom, para finalizar agora, mais simples pergunta. Que mensagem você deixaria para os jovens que estão começando hoje a sua jornada Demolei? Vamos lá. Eu diria para que o jovem aproveite bastante, porque passa rápido, que ele viva de forma intensa, mas que ele lembre que a vida dele lá fora não para. Então, que ele precisa estudar, que ele precisa se preparar, porque o mercado de trabalho está cada dia mais competitivo, né? Ele precisa viver a Ordem de Molay, porque é uma escolha muito boa. Cada dia que a gente escolhe estar na Ordem de Molay, viver a Ordem de Molay, é uma escolha muito boa para a nossa vida, mas que a Ordem de Molay não enche barriga de ninguém, que é algo que manhã sempre me disse. Vitor, vai estudar, porque a Ordem de Molay não paga conta, não enche barriga. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, né? E passa rápido, mas que aos 21 anos não quer dizer que é o fim da sua jornada. Que você tem um leque de oportunidades, de possibilidades, de continuar ajudando a Ordem de Molay, de continuar aprendendo. O Sênior de Molay ele também aprende ainda. O cara que chega e diz que com 21 anos ele aprendeu tudo, ele realmente não aprendeu nada. Então, tenha isso em mente. Muito bom, muito bom. O senhor tem alguma consideração final para fazer, para a gente poder Acho que alguém encerrar? tinha levantado a mão aqui, não tinha não? Não Baixou de sei se novo. abaixou. Saiu aqui, não tá mais aparecendo. Bom, então, você tem alguma consideração final para fazer? Para concluir? Vamos lá, agradecer a oportunidade, mais uma vez, né? Por ter aberto aqui o espaço para a gente conversar sobre a Lume. Gostei bastante, foi muito produtivo. Parabenizar por se interessar pela Alumni, né? Você está quase virando sênior, então venha pro lado de cá. Agradecer a cada um que tirou um pouquinho do seu tempo aqui nessa terça-feira, dia do Sênior Demolei, para que a gente pudesse conversar. Agradecer a cada um que também abriu o microfone, falou. Parabenizar aqui os irmãos representantes de Adás, né? Pedro e Jó. Vocês são sensacionais por estarem dedicados à causa da Lume. Rafael também, perdão. Acabou que ele já saiu aqui. Saulinho, vamos junto aí trabalhar pela nossa Alumni Brasil. E aos irmãos, qualquer dúvida, deixar aqui meu contato aberto, né? Eu estou aí nos grupos, Demolei Bahia, Alumni Bahia, Nobre Rito da Cavalaria. Então, podem ficar à vontade para entrar em contato comigo. Às vezes eu demoro de responder, mas eu respondo todo mundo, tá? Podem entrar em contato, tirar qualquer dúvida. Pedro também, a diretoria da Alumni Estadual está à disposição, que a gente possa trabalhar junto, que com certeza quem ganha com isso é a Ordem Demolei e o nosso Demolei ativo, né, que é o nosso foco. Então, deixar um grande abraço para vocês. Daqui um mês e um dia a gente vai tomar posse lá em São Luís, no Maranhão, nossa nova gestão, né, a gestão Mais Alumni, encabeçada por Alberto, que é o irmão nosso lá do Amazonas. Aí o Saulinho também deixou aí o contato à disposição. Alberto, lá do Amazonas, eu como vice-presidente, nós temos representantes aí de todas as regiões, então estamos muito empolgados para fazer um trabalho bacana e que a gente possa realmente trabalhar para vocês, né, que é o foco mesmo. Então, um grande abraço, meus irmãos, e até a próxima. Quem quiser aí também fazer mais algum bate-papo, depois é só chamar que a gente programa aí com calma, viu? Abração. Excelente. Bom, eu também queria agradecer aqui, inicialmente, a presença de cada um que se disponibilizou, que veio aqui, que assistiu, que participou, que comentou, que perguntou. E também não poderia deixar de agradecer a presença do nosso irmão, Vitor Regis, que desde o princípio, quando a gente marcou ali, que eu cheguei com ele muito receptivo com a ideia, chegou junto, abraçou e está aqui hoje para poder engrandecer ainda mais o nosso projeto e agregar
ainda mais o papel do Senhor Demolei e a importância do Senhor Demolei na Ordem Demolei. Então, muito obrigado, Vitor Regis. Estamos extremamente agradecidos pela participação e pela disponibilidade do senhor. Bom, então, com isso nós... Ô, PJ, só mais um parêntese também pro pessoal, dizer que vai ficar gravado, né, para quem chegou depois, Sim, quiser sim. assistir, e aí quiserem, inclusive, divulgar pro pessoal para poder assistir, Bom, a a gente gente fez a vai divulgar o gravação... link. A gente fez a gravação de toda essa atividade, então ela vai ser disponibilizada no nosso canal no YouTube, Vale Demolei, hífen Decimofex. A gente vai disponibilizar na íntegra e no nosso Instagram, @Vale Demolei, a gente vai soltar os cortes com alguns momentos mais impactantes do nosso bate-papo, certo? Então, muito obrigado a todos e agora a gente encerra mais um Papo 10. Muito obrigado, muito obrigado.